Você sabe o que é um cuidador de idoso? Quais as suas características, como deve se comportar, suas atitudes? Não? Tem dúvida? Então fica comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para ser um bom cuidador de idosos. Olá, meu nome é Fernando Campos, eu sou enfermeiro, sou especialista no cuidado sobre idosos e vou contar aqui para você então tudo o que você precisa saber sobre o que é ser um cuidador de idosos. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador uma aula que eu preparei para vocês e vocês vão poder acompanhar tudo o que eu vou contando para você. Então, vem comigo e fica comigo que no final eu vou te contar algo muito especial. O que é um cuidador de idoso? Existem dois tipos de cuidadores: o cuidador formal, que é aquele contratado por alguém para exercer o serviço como cuidador, e o cuidador informal, que é aquele que cuida sem um contrato, aquele que cuida de um ente querido. De repente, tem um familiar que acabou adoecendo ou está com uma limitação temporária e está precisando aí que alguém cuide dele por um determinado tempo até ele voltar às suas atividades normais. Esse é um cuidador informal. E existem muitos cuidadores informais, né, que acabam deixando a sua profissão para cuidar daquela pessoa que ficou doente ou com uma limitação, né? Elas podem prestar seu trabalho seja em domicílio, em hospital, seja em clínicas de reabilitação, casas de repouso, asilos. Então, o cuidador ele pode atuar em diversas áreas, em diversos locais, né? E qual a função do cuidador? A função do cuidador de idosos é quem cuida da pessoa parcialmente ou completamente limitada, né? Quem precisa de algum tipo de auxílio, o cuidador ele vai vir e vai prestar este cuidado. Pode ser parcial, temporário ou pode ser um dano permanente. No caso aí, de repente, uma pessoa que sofreu um AVC, que ficou com sequela, ficou com uma paralisia, ficou com perda de força, né, com dificuldade de repente para alimentação, para fala. Em alguns casos é parcial, é temporário, em outros casos é permanente. Então ele vai precisar de um cuidador. E o cuidador pode ser formal, contratado pela família, ou pode ser informal, um familiar que deixa a sua profissão para se dedicar ao cuidado, né? Cuidadores são as pessoas que ajudam com atividades que promovam uma melhor qualidade de vida. Então, essa é uma função importantíssima do cuidador, né? Promover aí um melhor estar do dia, uma melhor qualidade de vida, proporcionar aí um bom cuidado, uma boa assistência para que essa pessoa, esse idoso que está nessa transição, né, de um dano temporário, voltar a vir ter as suas atividades, ou mesmo que tenha um dano permanente, conseguir ser bem cuidado, receber esse cuidado, né, mediante um atendimento bom aí de um cuidador. O cuidador de idosos faz pelo idoso o que a própria pessoa não consegue fazer, né, caso apresente alguma incapacidade, como eu relatei. E eu vou colocar aqui para vocês 10 características de um bom cuidador. Então, se você quer ser um bom cuidador, fica atento nessas 10 características. Para desempenhar suas funções de maneira plena e segura, o cuidador de idosos deve possuir algumas características ou competências. Então, a primeira é possuir preparo físico, espiritual e emocional. Mas, Fernando, físico, espiritual, emocional, eu acho que isso não tem a ver. Calma que você já vai entender o porquê que esses preparos eles são importantes. O cuidador, ele tem que ter uma característica de ser uma pessoa cuidadosa, com boa aparência, com a higiene pessoal, né? Então, o cuidador, para demonstrar que ele está bem fisicamente, intelectualmente, né, com a mente saudável, ele precisa demonstrar que ele está cuidado, né? Ele está bem consigo mesmo e por estar bem consigo mesmo ele consegue prestar um cuidado melhor. Então a aparência ela é muito importante, né? Então tá bem vestido, mulheres tomar cuidado com o decote porque idoso ele não é assexuado, idoso
né? Algumas pessoas pensam que idoso é assexuado quando envelheceu e perde o libido, não tem mais prazer em nada. Cuidado, né? O idoso, eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu acompanho, idoso é um adulto que envelheceu. Eles continuam tendo desejo, eles continuam tendo libido, então tome cuidado com toque, com roupas decotadas. Então, é algo importante. Ele deve ser educado, possuir boas maneiras e bom comportamento, demonstrar respeito, sensibilidade, paciência, né? E ser uma pessoa atenciosa. Muitas pessoas falam: ah, o idoso gosta de conversar. Nossa, como o idoso fala, né? Então, você, com a característica de ser um bom cuidador, você vai ter essa sensibilidade, né? Esse entender esse tempo de poder falar, de se comportar de forma adequada, demonstrar respeito, ser educado. Então, isso vai fazer com que você acabe conquistando o idoso que você vai estar prestando essa assistência, a família dele. Então, não é simplesmente chegar lá, demonstrar todas as suas habilidades, mas não demonstrar um outro lado também empático, né, carismático, atencioso, educado. Isso acaba fazendo com que a sua característica profissional se sobressaia. E as pessoas acabam gostando muito mais de você com essas características. Não, você deve ter, né, conhecimento de tudo aquilo que envolve tecnicamente um cuidador de idoso fazer. Mas esse lado da característica, ele é muito importante porque é a questão social, né? E a gente está lidando com pessoas, lidando com vidas, lidando com famílias. Então, isso é fundamental para um cuidador de idoso. Capacidade de adaptação em diferentes situações. Você deve ter uma capacidade de se adaptar a determinadas situações, porque as situações no cuidado, elas são muito transitórias, então muda muito. Às vezes o idoso, né, ele tem algum problema de comportamento, né? Então, algum problema psiquiátrico, isso é muito relativo, depende do dia, ele vai te tratar de um jeito, vai falar de um jeito, ou até mesmo a família onde você está prestando cuidado, o local onde você está prestando esse cuidado como um cuidador formal. As características do dia, eles vão mudar e você precisa saber ler o ambiente, se adaptar, né? E aí então prestar um cuidado detalhado, um cuidado específico, né? E de repente prevenir até de se colocar em um local onde você não vê segurança, até mesmo como um profissional, né? Então você precisa ter essa leitura do ambiente. Ser calmo e discreto e permanecer tranquila diante de situações críticas, né? Essa questão do preparo físico, espiritual, né, emocional que eu disse no começo, ela se encaixa aqui. Porque você é uma pessoa calma e discreta, né, você é tranquilo, você vai poder identificar a situação de risco, a situação crítica que o idoso está passando, ou que a situação familiar, né, está exigindo, porque às vezes você trabalha dentro de uma residência, pode ter muitos conflitos familiares e você está ali no meio presenciar isso. Então você vai precisar ter um preparo físico, espiritual, emocional, você vai precisar estar bem consigo mesmo para que aquele ambiente não venha te afetar, né? Então você precisa ter esse preparo para que você consiga desenvolver todas as outras competências do cuidado com o idoso sem que o ambiente te afete. E aí você precisa ter um outro ponto que eu falei aqui, que é uma avaliação crítica da situação, para saber se aquele ambiente ele é saudável para você ou se você não tem, né, um emocional preparado, né, para poder lidar com tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque às vezes o ambiente onde você está trabalhando traz muito sobre o que você já viveu, né? Às vezes você foi um cuidador de um familiar e aí o seu familiar faleceu e você pegou aquela vivência que você tinha e levou para uma renda extra. E aí o ambiente te traz muitas memórias, às vezes, de conflitos e que você não tem aí uma capacidade emocional de filtrar, porque é algo que ainda
pode ser recente ou algo que ainda machuque muito. Então você precisa ser crítico nesse ponto. Ser otimista. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Ninguém aí gosta de estar do lado de pessoas que são pessimistas, né? Coloca aí nos comentários, você gosta de estar do lado de uma pessoa pessimista, principalmente no ambiente de trabalho, né? Acredito que não. Então, otimismo ajuda e muito, porque muitas vezes a pessoa que você vai estar cuidando, ela precisa de um esforço, de um empurrão, precisa de um incentivo, precisa de uma pessoa que estimule ela, mesmo que seja verbalmente. Aí, às vezes, vai passar por uma fisioterapia ou acontece um declínio no cuidado com este idoso, a situação de saúde dele declina um pouco, e aí a pessoa pega e fala: nossa, ó, meu vizinho, ele teve um AVC, você acredita? Nossa, não durou muito, morreu. Nossa, então precisa ter esse bom senso, né? Não vamos trazer situações pessimistas que você já ouviu falar, que até já aconteceram com pessoas que você cuidava, porque não é saudável, né? Então, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa otimista, né, no cuidado com o idoso. Estimule ele. Olha, vamos fazer a fisioterapia, né? Ó, o senhor está melhorando. Olha, vamos lá, não para não. Então, estimular o idoso é sempre algo muito positivo e sempre visto com bons olhos para os outros profissionais que vão estar atendendo, como pela família. Reconhecer seus limites e saber quando e onde procurar ajuda. Lembra que eu falei que às vezes você vai estar num ambiente onde tem conflitos familiares ou a situação de saúde do idoso, ela não é uma situação estável, ela é instável, e essa situação, por você ainda não ter muito manejo, vai fazer com que você se sinta inseguro. Então, às vezes você precisa de ajuda, precisa procurar profissionais que tenham mais experiência ou profissionais de outra área, como médicos, enfermeiros, né? A gente aqui, né? Coloca nos comentários aí qual que é os seus limites, né? Então, reconhecer esses limites, pedir ajuda para que você seja fortalecido, para que você tenha expertise para lidar com as situações, tanto físico, né? Emocional, como espiritualmente também, né? Demonstrar criatividade frente aos problemas do cotidiano. Então, às vezes você precisa de um start de criatividade ali no cuidado com o idoso, né? Então, você precisa, de repente, adaptar alguma situação para trazer segurança ou adaptar alguma situação para que ele consiga se alimentar, tudo isso trazendo questões de segurança, né? Então, criatividade, às vezes, para inventar algo para tentar estimular esse idoso, né? Então, em todo tempo você precisa ser criativo para várias situações do dia, principalmente no lidar, estimular, conversar, né? Iniciar uma conversa. Então, você precisa dessa criatividade. Um outro ponto importante, ser capaz de superar frustrações e sentimentos negativos. Então você precisa aprender a lidar com essas situações, né? De frustração, sentimento negativo por algo que você já viveu, ou por você não estar bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então você precisa estar conectado. 9, ser capaz de superar frustrações e sentimentos negativos. Então, você passou por uma situação, né, e te traz lembranças ruins, o sentimento negativo. Então, lembra aquele primeiro ponto, né, saber lidar com as questões físicas, emocional, espiritual. Você tem que estar bem consigo mesmo para poder saber dividir, né, o que é pessoal, o que é emocional. Mas, Fernando, eu sou um só, eu sei, né? Eu também sou um só, mas quando eu estou trabalhando, né, atendendo algum idoso, eu tento dividir, né, não demonstrar para o idoso aquilo que eu estou sentindo, né? Lógico, com o passar do tempo, relacionamento, a família acaba percebendo que você não está muito bem ou que algo aconteceu de diferente, porque a gente acaba não sabendo separar isso, né? E o semblante acaba mudando. Mas
é importante a gente ser capaz de superar essas frustrações no atendimento, porque às vezes você sai de uma residência, de um emprego e vai para o outro e você não está bem, porque aquilo que aconteceu no seu outro emprego, né, o agravo da situação de saúde ou algo que aconteceu com o idoso que você cuida te abalou, você tem que saber lidar com esse sentimento, com essa frustração, às vezes saber lidar com a perca, porque nós estamos falando de idosos, né? E muitas vezes pode acontecer do idoso que você está cuidando vir a falecer, né? E aí, por questão do relacionamento, estar há muito tempo ali atendendo este idoso, você acaba tendo um apego sentimental por ele, né? Então, saber lidar com a perca, com a frustração, né? Com sentimentos negativos é uma característica muito importante de um cuidador, até mesmo pela questão emocional, né? E da saúde mental que o cuidador precisa ter. 10. Deve manter-se atualizado em normas vigentes, aprimorando constantemente para uma melhor da assistência ao idoso e realizar cuidados com maior segurança, né? Parece algo óbvio, né? Mas você que optou trabalhar com idosos, optou trabalhar com saúde, né, como outras profissões também, você deve se manter sempre atualizado, né? Sempre buscar conhecimento, sempre buscar atualizar. Inclusive, quero falar para você, nós temos um e-book, né, um guia completo do cuidado com idosos. São 47 páginas, dividido em 7 módulos. É incrível o conteúdo que está nesse e-book. Então, se você tem o desejo, coloca aqui embaixo nos comentários eu quero, que eu vou entrar em contato com você, ou acessa na descrição aí do vídeo, tem um link para você acessar o e-book. Então, uma outra coisa importante aqui, um ponto de atenção. Não são atribuições do cuidador de idosos realizar procedimentos de saúde que são restritos a outros profissionais de saúde. Então, existe determinadas funções, determinados afazeres que não competem ao cuidador de idosos, né? Então você deve estar atento, deve aí ver, né, as suas questões de segurança, questões éticas que dizem respeito ao cuidador de idosos e aquilo que foge de competência do cuidador, até mesmo para você não se colocar num lugar onde você não tenha competência, não tenha habilidade necessária para realizar algum procedimento, algum medicamento, e você se colocar em risco e colocar em risco a vida daquele que você está prestando os cuidados. 7 pontos para estar atento. Então, quais são esses 7 pontos que você, como cuidador, deve estar atento? O primeiro é antecipar as demandas, né? Um exemplo, organizar e controlar quantidades de insumos, não deixando que acabem. Então, se você, né, é cuidador e tem essa atenção em olhar se o medicamento está acabando, se tem todos os medicamentos de acordo com a receita. Eu costumo dizer nos meus atendimentos, né, que fazer bolo é igual usar medicamento. Por quê? Quando você vai fazer bolo que você não sabe a receita, o que, que você faz? Olha na receita e segue os passos. O uso de medicamento de forma segura, depois vou gravar um vídeo sobre isso, você vai acompanhar. Então, para você fazer o uso da medicação de forma segura, você olha a receita. Igual fazer um bolo. Então, tá aqui, losartana, tantas miligramas, tantas vezes por dia, metformina, tarará, tarará, tarará. Então, você vai seguindo todos os passos. E aí você consegue fazer um uso de medicação correto de acordo com aquilo que foi prescrito e antecipar essas demandas, saber se está no último blister, que é aquela embalagem onde vem os comprimidos, está acabando, para não deixar acabar e aí então você ir procurar, né? Medicamento, fralda, às vezes uso de dieta específico, hidratante, até lenço umedecido, coisas do uso cotidiano, né? Coisas que são insumos, né? Para não deixar acabar e na hora que precisar, cadê? Né? Sabe se portar.
ser discreto ou falar em certos momentos. Algo importante para você, cuidador, é ser discreto. Porque às vezes falar demais te coloca num lugar onde você não deve. Então, às vezes você sabe o que está acontecendo em algumas situações, né? Ou tem uma ideia, ou a família está ali no momento de atrito e você quer colocar seu ponto de vista. Você, como profissional, deve saber e deve ter bom senso para não se colocar aonde não deve, no lugar que você não deve, né? Evitar o desperdício, né? Então, se você for um cuidador formal, né, contratado, então saber que o alimento, que a água, que a luz, você precisa controlar de forma inteligente, né, para que não venha a ter de repente um gasto excessivo ou a família sinta falta, né, de algo específico que de repente foi colocado ali à disposição do idoso, ou observe que de repente a conta de luz, conta de água aumentou muito. Poxa, o que será que está acontecendo? Né? Você acaba se colocando num lugar ruim. Zelar pelo patrimônio e segurança, nessa questão de cuidar dos pertences que estão ali, né? Quando você está prestando cuidado, em alguns casos, né? Não é função do cuidador lavar, passar, cozinhar, né? Não é, depende daquilo que foi combinado, aquilo que vocês conversaram, né? Mas se você for contratado só especificamente para o cuidado, esses afazeres não não te competem, né? E toma cuidado porque o favor vira obrigação, né? Então, se você está no lugar profissional, você quer fazer uma gentileza, tudo bem, mas fique atento, né? Porque às vezes onde você vai trabalhar, né, o favor vira obrigação e quando você não faz, eles ainda vão dizer por que que você não fez. Então, você como cuidador, fique esperto. Alto astral, né? A questão de positividade, né? A questão de ser otimista. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas negativas, né? Pessimismo. Então, seja alto astral, né? Ajude a melhorar o clima da casa, manter um ambiente sempre positivo, né, na residência. Ser responsável, saber que você tem horário para entrar, se você for um cuidador contratado, né? Um cuidador formal. Então, saber que você tem hora de entrar, que você tem horário de almoço, que você tem de repente um lanche, horário para ir embora, que no ambiente de trabalho você tem que ser responsável com o uso do celular, né? Já vi muitos problemas acontecerem por causa do uso de celular durante o horário de trabalho, né? Rede social é algo que tem causado muitos problemas, né? Então, você quer ver sua rede social, quer ver seu WhatsApp, você tem família, né? Todos nós temos preocupações, sabemos, queremos saber como estão outras pessoas, mas ali no local de trabalho, evite o uso de celular, seja responsável, porque de repente você está no celular, o idoso sofre uma queda, né? Olha o dano que pode vir causar na saúde, na vida daquele que você está prestando cuidado. Não ter medo de conversar com a pessoa que te contratou, né? Se você for um cuidador formal. Se você for um cuidador informal, você está cuidando de um ente querido, você também se enquadra aqui. Você não é contratado, mas existem outras pessoas, outros familiares que precisam estar envolvidos no cuidado. E você não precisa ter medo de conversar sobre os seus sentimentos, sua preocupação e sobre suas frustrações. Então, conversem com outros familiares. Algo muito comum que eu vejo nos atendimentos é um grupo da família, né? Então, vai lá contando o que está acontecendo, né? Passa para outros familiares a necessidade de comprar outras coisas, por exemplo, comprar medicação, comprar fralda, comprar coisas do dia a dia, né? Usam o WhatsApp aí para se comunicar e é uma forma efetiva, desde que esteja bem conversada ali, né? Quem vai fazer cada tarefa. Mas se você é contratado, converse, né, com o familiar, né? Algumas famílias criam um caderno de passagem de plantão, escreve lá tudo o que aconteceu, as medicações, faz um relato, né, simples, mas detalhado de tudo aquilo que foi feito com o idoso durante o dia, e isso vai te colocar num lugar de segurança e também vai uma forma de reportar para o familiar, para o prestador, né, ali que te contratou, como foi o seu dia, né? Então, não ter medo de conversar, algo fundamental.
Importante, né? Eu acho que vale lembrar aqui, todos nós, no geral, somos contratados por nossas habilidades e muitas vezes somos demitidos por nosso comportamento, né? Uma frase bonita até, né? Todos nós, no geral, somos contratados por nossas habilidades e muitas vezes demitidos por nosso comportamento. Então, para você refletir sobre isso, como tem sido o seu comportamento, né? Como que está a sua habilidade, sua capacidade técnica, tá ok? Isso é o comportamento, né? Isso que a gente conversou aqui, essas características, pontos importantes do cuidador, te faz refletir agora nisso, né? Então, como que tá aí, né? Tá ok, né? Você tem se comportado de forma adequada? Você tem habilidade, né? Você procura estimular o idoso, você sabe realizar ali os cuidados de forma ordenada, né? Então, se você sabe como tem sido o seu comportamento, né? Então, é algo importante que vale lembrar. Então é isso, chegamos no final dessa aula. E aí, você se identificou como cuidador de idosos? As características, os pontos que você precisa ter importantes. O que você achou? Você se enquadra? Tem algo para ser melhorado? Me conta aí nos comentários o que você achou. Se você se enquadra, se você está preparado para ser um bom cuidador. E lembrando que nós temos um e-book completo sobre tudo que você precisa saber sobre o que é ser um cuidador e como cuidar do seu idoso. Se você tem interesse em adquirir o nosso e-book, tem um link aqui embaixo escrito e-book. Clica no link e você vai direto para a página para poder adquirir o seu e-book e ser um profissional mais preparado. O nome do e-book é Aprender para Cuidar, porque aprender faz parte do cuidado. Até mais. Tchau.